This call is now being recorded. Pronto, Nayara, já comecei a segunda gravação. Fique à vontade. Tá, ok. Só um minuto. Deixa eu procurar aqui um arquivo que eu estou procurando. Deixa eu encontrar um arquivo que eu estou procurando. Tá, então vocês já estão visualizando a apresentação. Deixa eu ligar a câmera que vai ficar mais bonitinho. Se a internet começar a falhar, aí vocês me avisem que eu desligo. Te avisa sim, Nayara. Só o Fabrício tinha colocado aqui no chat, não sei se você viu. Ele falou que o teu áudio está um pouquinho baixo. Deixa eu aumentar o volume, então. Tá. Tá melhor agora? Eu consigo ouvir bem. Pessoal, vocês me deem um retorno para a gente. Vocês conseguem ouvir bem a Nayara? Sim, sim, eu estou ouvindo bem. Ótimo. Então, vamos lá, que aí a gente consegue avançar mais rápido. Boa parte do que a gente vai conversar agora, eu já cheguei a conversar com vocês mais cedo não, ontem, quando a gente fez a entrega dos kits. Mas a nossa apresentação de hoje, ela está pautada basicamente no regimento de graduação da universidade. O regimento de graduação é o nosso documento maior em caso de dúvidas e organização das atividades acadêmicas. Eu vou colocar o link para vocês terem acesso. Acostumem-se a entrar no site, a procurar as informações que vocês precisam, porque a maioria delas vai estar presente tanto no site geral da UFOPA quanto no site do campus, tá? Eu coloquei no chat o link do regimento de graduação. Ele é um documento relativamente novo, ele foi aprovado em 2020, no final de 2020, passou por discussão, consulta pública em 2019 e ao longo de 2020 inteiro, e ele sofreu algumas atualizações. Não vou trazer para vocês ele na íntegra, porque é um documento extenso e muitas das coisas eu garanto para vocês que vocês não vão lembrar amanhã, se alguém perguntar. Então, a gente vai passar as principais informações que são necessárias para que vocês se ambientem nesse primeiro momento na universidade e para que vocês conheçam um pouco da nossa rotina. Como eu falei para vocês, o regimento de graduação ele está disponível na página do campus e na página geral da UFOPA. Eu coloquei o link de acesso direto na página do campus. E ele pode ser consultado lá para download ou para leitura na página virtual, tá? Além do regimento de graduação, a gente também tem outro arquivo, que é o calendário acadêmico. O calendário acadêmico, ele é aprovado anualmente e ele é válido para toda a UFOPA. Eu vou colocar para vocês o link. Nele está previsto todos os feriados nacionais, estaduais e municipais. Os municipais são destacados porque ele só vale, é claro, no âmbito do município, onde o campus está inserido, como, por exemplo, na segunda-feira, que foi feriado aqui no município de Monte Alegre. Então, nós não tivemos atividades nem acadêmicas, nem administrativas no campus. Só que os outros campi, todos estavam funcionando normalmente. O calendário acadêmico, ele também vai apresentar as principais datas que vocês precisam saber, como período de matrícula, início e término dos semestres, período para trancamento de curso, trancamento de disciplina.
ele tem muitas datas também que são de ordem administrativa, então a gente vai dar uma olhada geral só para vocês verem e conseguir destacar de lá o que é de interesse acadêmico. Atualmente, o nosso calendário acadêmico não está acompanhando o calendário civil, tanto que vocês estão iniciando o primeiro semestre de aula da UFOPA 2021.1, já no mês de outubro. Isso devido à suspensão do calendário, que aconteceu devido à pandemia, como a Ivana falou logo no início da fala dela, mas ao longo dos semestres a universidade ela vai tentando ajustar para que o calendário se regule, o calendário acadêmico passe a funcionar junto com o calendário civil. Tá? Então, algumas datas importantes que vocês precisam ver no calendário acadêmico. Essa é uma das páginas dele. A primeira é referente ao período de aulas. As aulas para o semestre 2021.1, elas iniciaram ontem, dia 5 de outubro, e encerram só dia 15 de fevereiro. Só que a gente tem uma observação que nem sempre acontece quando o calendário civil está junto com o calendário acadêmico, que é esse recesso dentro do período letivo. A aula do semestre é até dia 15 de fevereiro, mas a partir do dia 20 de dezembro até o dia 31, todos os alunos entram em recesso de final de ano, então as aulas são suspensas, todas as atividades acadêmicas são suspensas. As atividades administrativas continuam. O semestre 2021.2, ele vai iniciar dia 21 de março e encerra dia 15 de julho. E aí vem uma observação. Nesse primeiro semestre de vocês não precisaram fazer solicitação de matrícula. Isso porque a matrícula para aluno ingressante, ela é compulsória. Ou seja, você faz o processo seletivo, se você for aprovado, automaticamente você é matriculado em todas as disciplinas que será ofertada no primeiro período. E aí não é necessário fazer o acesso ao sistema para solicitar matrícula. Mas, a partir do próximo semestre, que inicia dia 21 de março, os senhores terão que entrar no perfil de vocês no SIGA para solicitar matrícula. E aí, atenção a esse período de solicitação, porque ele acontece antes do início das aulas. Para o segundo semestre, o período de solicitação de matrícula vai ser de 7 de março a 14 de março. É só uma semana, tá? Antes de abrir o período de matrícula, a gente envia um comunicado pelo sistema, pelo SIGA, que vai chegar lá no e-mail de vocês, comunicando o período de abertura e enviando para vocês os horários de aula e as disciplinas que serão ofertadas, de todas as turmas. Vocês receberam, alguns já conseguiram receber por e-mail e outros tiveram que acessar pelo WhatsApp, pelo grupo, porque por algum motivo não estão conseguindo receber os e-mails do sistema. Mas quando a gente falar depois sobre o SIGA, a gente vê essa situação. Tá? Os horários de aula. Como eu falei para vocês na segunda-feira, na terça-feira, as aulas da UFOPA, elas são de segunda a sábado, nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. Cada aula tem duração de 50 minutos. O curso de Engenharia em Aquicultura, ele é um curso integral, como já destacado pela professora Ivana. Isso significa que as atividades dele poderão ser ministradas nos 3 turnos considerados letivos, manhã, tarde e noite. Isso não significa que todos os dias vocês vão ter aula nos 3 turnos, mas pode acontecer. Dependendo da oferta de disciplinas,
da disponibilidade de professores. A gente trabalha muito com parceria de professores da sede, então a gente fica a critério do docente o horário que ele vai estar disponível para a oferta. E a quantidade mínima de atividades diária é de 7 horas. E por que a gente destaca muito isso? Porque desde 2017, quando a universidade começou as suas atividades aqui em Monte Alegre com o curso de Engenharia em Agricultura, nós tivemos muitos problemas, e problemas muito sérios, de pessoas que não entendiam que o curso era integral e queriam que, de qualquer forma, a universidade conseguisse encaixar um curso de engenharia em 4 horas de atividade diária. É impossível. E isso vocês podem comprovar pesquisando em qualquer outra grade de horários de matriz, de curso, de qualquer engenharia que vocês forem olhar. Como a gente conversou, o curso de engenharia é um curso com carga horária muito alta. Ele não é uma licenciatura. Para quem já fez PAFO, para quem já fez outra graduação de licenciatura, sabe que as atividades, dependendo da maneira de oferta, ela é pontual e limitada a 4 horas de atividade diária, mas se a gente for olhar a carga horária dos cursos, é completamente diferente. Então, fiquem atentos a esse detalhe de que a gente está numa engenharia. Os horários de aula. Todos os semestres, quando a gente fecha os horários de aula na coordenação acadêmica, junto com a coordenação do curso, é encaminhado para os alunos um calendário, que foi o que vocês receberam, onde está detalhado os horários de aula. Esse calendário, ele não aparece disponível no SIGA quando vocês vão olhar. Quando vocês entram no sistema de vocês, e agora que vocês já estão matriculados, aparece a lista de disciplinas que estão sendo ofertadas, aparece aqui embaixo listado o horário, a leitura do horário que vai aparecer é essa daqui. São números e letras. E aí a leitura dele, ela é bem prática. Com o tempo a gente se acostuma e consegue fazer a leitura normal. Os primeiros números que estão à frente da letra, elas se referem aos dias da semana. Então, nesse caso da imagem que está aparecendo para vocês, está aparecendo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso significa que legislação e regulação ambiental, que foi ofertado no semestre anterior, ela irá acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e no sábado. A letra que está no meio, ela se refere ao turno. No caso da imagem, a disciplina aconteceria no turno da tarde e, em alguns dias, no turno da noite. Após a letra, tem outros números, mas eles já se referem aos horários em que vão acontecer. Cada turno, ele tem 5 aulas. Então, para essa disciplina, ela aconteceria só nas 4 primeiras aulas. Ela não teria a 5ª aula, que normalmente tem, para completar o ciclo. E à noite, ela teria só aula no primeiro e no segundo horário. Mas a gente sempre disponibiliza esse quadro de horários, o cronograma detalhado em forma de calendário, porque a gente já percebeu que mesmo os alunos veteranos não conseguem fazer leitura da forma que está aqui. Então, para quem não tem o arquivo, vocês podem solicitar para a gente que a gente encaminha, tá? Esse é o calendário que eu falo para vocês, ele está bem detalhadinho, vem com todas as marcações de feriado, ponto facultativo que vão estar ao longo do semestre. E em caso de alguma falha, alguma ausência, o professor ele entra em contato para suprir essa ausência, tá? As avaliações de aprendizagem e da assiduidade do discente. A nota mínima de aprovação
para as disciplinas ofertadas na UFOPA é 6. E a frequência é no mínimo de 75%. Então, cuidado com essas faltas, principalmente quando as disciplinas forem blocadas, como é o caso dessa disciplina que vocês estão cursando agora de citologia. Ela está blocada em 3 semanas, então cada dia são 5 aulas no mínimo, e uma falta ela já vai dar um bom impacto nesse percentual mínimo que o aluno tem que ter para aprovação. Vocês podem ser reprovados tanto por nota, pela média mínima, se não alcançarem o 6, quanto por falta. No início do semestre, no início de cada disciplina, o ideal é que o professor ele apresente à turma quais serão os critérios de avaliação que ele vai usar para as disciplinas, esclarecendo para vocês todas as dúvidas relativas às notas, à organização, o material que vai ser utilizado, a forma como ele vai avaliar vocês, para que isso fique bem claro e não venha a gerar dúvidas já depois de iniciadas as aulas. Outra coisa importante é que agora na atividade à distância, a gente já teve um problema, mas na atividade presencial ela acontece mais, porque os professores costumam fazer a guarda desses instrumentos de avaliação. Se eles passam uma prova, eles recolhem, fazem a correção e guardam para a questão de comprovação. Vocês normalmente não ficam com esses instrumentos avaliativos, ele fica de posse do professor. Mas em caso de dúvida, no momento de correção, se o aluno tiver algum questionamento sobre a nota dada naquela avaliação, ele pode pedir vista, ele pode ter acesso a esse documento para comprovar se de fato a correção feita pelo professor corresponde àquela nota que foi atribuída a ele. E o ideal é que se faça imediatamente após a aplicação desse instrumento de avaliação, para que o aluno não venha, só após o encerramento da disciplina, fazer questionamento sobre nota. Porque os prazos, a gente vai ver mais à frente, todo pedido de reavaliação de nota, ele tem um prazo a ser cumprido, um prazo administrativo. E a gente só abre processo se ele estiver dentro do prazo. Dentro da universidade, vocês terão a possibilidade de fazer o que a universidade chama de segunda chamada, que seria uma prova de recuperação, por assim. Não é isso. A prova de recuperação é a outra que a gente vai falar depois. A prova de segunda chamada, ela se refere a situações em que o aluno não consegue estar presente no dia da aplicação de uma determinada atividade. E para isso, ele vai precisar requerer, junto à coordenação acadêmica, no caso comigo ou com a Dalva, em até 3 dias úteis, ou seja, apenas contando de segunda a sexta, excluindo o sábado e o domingo, após essa aplicação. Se o professor aplicou a prova na segunda-feira, o aluno tem até a quarta-feira para fazer a solicitação de aplicação de prova de segunda chamada. Mas, para fazer essa solicitação, ele tem que ter um documento comprobatório que prove a ausência dele, para que ninguém resolva simplesmente não aparecer no dia da prova e achar que pode fazer uma prova de segunda chamada depois. Não é assim. A prova de segunda chamada é para situações emergenciais amparadas por lei. E aí, no regimento de graduação, se vocês quiserem ver o detalhamento depois, é esse artigo 156, ele dá uma listada em quais são as atividades amparadas por lei. O e-mail para solicitação é o e-mail da acadêmica. Hoje, como a gente está em atividade remota, todas as solicitações que são feitas para a universidade são feitas através do e-mail. Não adianta vir conversar com a gente no WhatsApp, que a gente não considera o WhatsApp meio oficial de comunicação. Todos os registros devem ser feitos
para o e-mail ou da coordenação do curso ou para a coordenação acadêmica. E o e-mail da acadêmica é esse, academicacemal@ufopa.edu.br. Essa seria a avaliação substitutiva ou de recuperação, de reposição, como queiram chamar. Já essa avaliação, diferente da anterior, ela é para o aluno que não conseguiu atingir a nota mínima de aprovação, que é o 6. Chegou no final da disciplina, o professor divulgou a nota e você viu que você não conseguiu 6 para ser aprovado, você tem o direito de solicitar a realização de uma prova substitutiva individual. O professor vai elaborar uma outra prova para vocês, mas o conteúdo dessa avaliação é todo o conteúdo ministrado na disciplina ao longo do semestre. E caso o aluno não compareça para essa aplicação, se ele tiver, de repente foram aplicadas 3 provas, numa das provas ele tirou 2, a avaliação substitutiva ela vai suprir essa nota, a menor nota dentro da média, que é o 2. Se o aluno no dia da aplicação ele não comparece, esse 2 ele vai sumir. Ele zera, o aluno zera porque ele solicitou prova e não esteve presente no dia da avaliação. Então, só solicite e só terá direito de fazer a prova se tirou no mínimo de 6 e se solicitou, compareça para fazer a prova. Se a média que o aluno tirou for menor, ela não substitui. Ela permanece a média maior, tá? E o prazo para que o docente envie a data de aplicação e o horário e local da prova substitutiva, ele deve ser feito com pelo menos 3 dias de antecedência antes da aplicação da prova. E o comunicado deve ser feito através do sistema, do SIGA. Para fazer a prova, como eu já falei, o aluno tem que manifestar interesse e essa forma de manifestação de interesse ela é definida pelo professor. Normalmente, eles estão solicitando para que o aluno envie um e-mail para a acadêmica pedindo essa aplicação. Mas ele pode fazer de forma direta. Essa solicitação pode ser feita direta com o professor, se ele assim preferir. E aí eu deixo aqui um exemplo da forma como a gente precisa que esse e-mail seja enviado para a secretaria acadêmica. Ele tem que vir com título, que é de solicitação de prova ou de segunda chamada ou de substitutiva. Dentro do conteúdo do e-mail, você tem que explicitar qual é a aplicação de prova que você está pedindo, se identificar com o nome completo, número de matrícula, a disciplina a qual você está solicitando a aplicação da prova, quem é o professor responsável e, no caso de segunda chamada, enviar o comprovante que justifica a sua ausência no dia da aplicação. A solicitação de prova substitutiva, ela não precisa de comprovante nenhum. O aluno só solicita porque ele não teve a média para aprovação. É o último suspiro, por assim dizer. Se você não conseguiu a nota final, você pode tentar a substitutiva para ver se consegue a aprovação. O aluno também ele pode pedir a revisão de nota, caso ele não concorde ou ache que tenha alguma discordância na nota publicada pelo docente no sistema. Só que ele tem um prazo, como eu falei para vocês, de até 3 dias úteis após a divulgação. O professor ele tem um prazo dentro do calendário acadêmico para fazer o que a gente chama de consolidação da turma, que ele fecha a turma, publica a falta e publica as notas dos alunos todinhos. Após essa consolidação, é muito difícil, o processo acaba demorando muito para pedido de revisão de nota. A gente não teve nem necessidade nenhuma ainda de fazer algum tipo de montagem de banca para fazer revisão de nota. Já teve alguns pedidos de vista, mas eles acabaram parando por aí. Mas atentem-se a esse prazo. O trancamento do curso. Hoje de manhã tinha uma aluna me perguntando sobre o trancamento
do curso, o trancamento de matrícula por semestre, né? Para vocês, não é permitido o trancamento do curso nesse semestre. O aluno entrou, ele compulsoriamente é matriculado e obrigatoriamente ele tem que cursar todas as disciplinas. Não é permitido o trancamento dessas disciplinas no primeiro semestre. Então, a única forma, se o aluno não se identificar com o curso ou já quiser apontar algum tipo de desistência nesse primeiro semestre, é que ele seja reprovado por falta. Só que aí eu destaco também algo que eu não coloquei na apresentação, porque, infelizmente, o sistema ele não está processando isso, ainda não teve nenhuma atualização do SIGA que faça isso sem que a universidade faça algum procedimento manual e tudo mais, que é o candidato perder o vínculo dele com a universidade caso ele seja reprovado por falta em todas as disciplinas no primeiro semestre. E aí a gente tem muitos casos assim. Tem uma penca de alunos que estão matriculados na UFOPA e que não cursaram nenhuma disciplina e que não vieram fazer o desvínculo deles também. Até então não tem problema nenhum. Só que se o aluno quiser entrar em outra universidade pública, ele vai ter que vir solicitar o desligamento dele daqui, porque os sistemas se cruzam e a gente não pode manter dois vínculos em universidades públicas, tá? Então, se por acaso alguém não se identificar, não no meio do processo perceber que não quer cursar a engenharia de aquicultura, o ideal é que venha pedir o seu desvínculo na secretaria acadêmica, para tirar esse vínculo e de repente você nem lembrar depois fazer um outro vestibular, passar em outra universidade e ter problema lá na hora da tua matrícula, porque ainda tem vínculo com a UFOP. O trancamento ele só é permitido em casos excepcionais, e aí a gente tem o motivo de saúde, devidamente comprovada por atestado médico, a prestação de serviço militar obrigatório para os meninos, e aí tem que ter a carta convocatória para que a gente peça esse trancamento. E ele pode ser solicitado tanto... na verdade, o desligamento ele é solicitado aqui na acadêmica, quando você não quer mais cursar, está desistindo da sua vaga. O trancamento, que é só a suspensão, você vai passar 1, 2 semestres ausentes, mas depois você quer voltar para a universidade, ele é feito pelo próprio sistema, pelo perfil do aluno. Ele não é feito aqui na acadêmica, tá? Daqui a pouco a gente mostra para vocês. E ele tem um período também estabelecido no calendário acadêmico, que é logo que inicia o semestre. Depois disso, não é possível mais fazer esse trancamento. Cada aluno ele pode trancar até, no máximo, 3 semestres letivos, seja consecutivos, seguidos, passa 1 ano e meio longe da universidade ou intercalados. O cancelamento de vínculo, que é essa desistência na vaga. Eu não quero cursar engenharia de agricultura na UFOPA e quero cancelar a minha matrícula. E aí você perde a vaga. Assinou o termo de cancelamento, você não pode mais voltar, exceto se você fizer um outro processo seletivo. Ele deve ser feito através de requerimento, preenchido na secretaria acadêmica, com envio da cópia do RG e CPF e o nada consta na biblioteca. Depois o Fabrício vai falar sobre esse nada consta, mas ele é o documento que comprova que você não tem nenhuma pendência de empréstimos na biblioteca. A gente prepara sempre, para quem está entrando, uma fórmula de estímulo, para que vocês consigam abrir um pouco mais a mente sobre as oportunidades que a universidade vai trazer para vocês. A primeira delas é a mobilidade interna. E aí, por isso que a gente pede muita paciência para que, quando o aluno entre na universidade,
ele consiga, de fato, perceber se é aquilo que ele quer. E não entre em desespero já no primeiro semestre, como a gente percebe muito. Um alto índice de desistência do curso, seja porque o aluno não pesquisou sobre aquele curso antes dele entrar, seja porque, como é o caso aqui de Monte Alegre, só tinha essa opção em universidade pública, já que a UFOP é a única universidade pública com campus aqui, todas as outras são particulares e à distância. O nosso curso é o único presencial em universidade pública, disponível em Monte Alegre. E aí as pessoas acabam desistindo e deixando de mão o curso antes de saber que há essa janela dentro do regimento de graduação que chama mobilidade interna. A mobilidade interna, ela é a possibilidade de um aluno da UFOPA matriculado em qualquer curso desta universidade migrar para outro curso. Vocês podem sair daqui, de repente, da engenharia de aquicultura e ir fazer pedagogia em Santarém, ou então biologia. Qualquer outro curso não precisa ter relação direta com o curso que você está cursando, mas ele só acontece através da disponibilização de vagas e através de processo seletivo. Sai um edital mostrando quais são os cursos e quantas vagas estão disponíveis e a forma como esse processo seletivo ele vai acontecer. Se ele vai ser prova, se ele vai ser média. Isso aí só o edital é que vai explicar no momento de abertura. Há uma previsão de que seja lançado um edital esse ano para suprir as vagas que sobraram nesse processo seletivo. Esse processo seletivo 2021 da UFOPA, ele teve o menor número de ingressantes até então. Isso se deve muito ao formato em que ele foi feito, apesar do tempo em que esse modelo de edital, de solicitação de documentação dos alunos já acontecia há bastante tempo, as pessoas ainda têm muitas dúvidas na hora de apresentar a documentação. E essa foi a principal falha dos candidatos na hora de fazer a habilitação, que é a entrega incompleta da documentação pessoal e do seu grupo familiar, que fez com que muita gente perdesse vaga. Só que para participar dessa mobilidade interna, o aluno deve ter cursado pelo menos 20% do seu curso e no máximo 50%. Então, ele não caberia para vocês nesse primeiro semestre. Ele vai exigir pelo menos 2 ou 3 semestres para que vocês consigam fazer a mobilidade para outro curso da universidade. Tem também a mobilidade internacional, como a Ivana falou. A mobilidade internacional e nacional, ela aconteceu desde 2017 em um edital. Nós tivemos 4 alunos contemplados. Um deles foi para a Universidade Federal do Ceará, passou 40 dias fazendo atividades de pesquisa, junto com uma professora que estava acompanhando ele, orientando. 2 alunas que foram para o Espírito Santo e passaram 30 dias lá também realizando pesquisas. E um aluno que foi para o Chile e passou de 4 a 6 meses, eu não lembro agora exatamente qual foi o tempo. Todos eles foram aprovados em edital com recurso para custeio de hospedagem, alimentação e translado durante o tempo deles de ausência na universidade. Então, essa é uma das principais formas do aluno ter contato com cursos similares aos nossos e até de mesma formação, mas que trabalham com outras perspectivas, em outros ambientes, a possibilidade de abrir um pouco mais a mente para o curso de engenharia de aquicultura.
E agora, esse regimento de graduação, ele trouxe essa possibilidade que chama mobilidade intercampus temporária, que é a possibilidade do aluno se afastar temporariamente do seu campus de origem. No caso, vocês poderiam sair do campus de Santarém, de Monte Alegre, para cursar algum tipo de matéria, fazer algum tipo de pesquisa, realizar algum tipo de atividade orientada por um docente em outro campus, seja ele nas cidades de Alenquer, Itaituba, Juruti e Oriximiná, ou na própria sede. O tempo máximo de ausência desse aluno é de 2 semestres, sejam eles consecutivos ou intercalados, mas ele também acontece através de edital. E todas essas mobilidades, elas devem ser orientadas por um professor. Tem que ter um docente tanto que vá te orientar na saída do seu campus de origem, quanto para te receber e te orientar no teu local de execução de atividades. Além disso, a gente tem a parte financeira, que é cedida pela universidade, com recursos diversos. Tem os auxílios estudantis. Os auxílios estudantis, eles não vão exigir do aluno nenhum tipo de contrapartida. A única contrapartida dele é cursar as disciplinas ofertadas no semestre e ser aprovado num determinado percentual que é estabelecido em edital. Ao contrário das bolsas estudantis, em que é necessário que o aluno tenha uma contrapartida. Ou seja, ele vai ter que prestar um serviço para que ele receba aquele valor da bolsa no final do semestre, no final de cada mês. Aí tem as bolsas que são vinculadas a projetos de ensino, pesquisa e extensão. Hoje, principalmente os projetos de pesquisa e extensão no campus é que tem alunos bolsistas, que são vinculados também a um docente que orienta eles. O aluno tem que assinar folha de frequência, fazer relatório de atividades e tudo mais. Tem também o estágio remunerado, que é outro tipo de oportunidade financeira, em que o aluno também, assim como as bolsas, ele vai ter que ter uma contrapartida de atividade. O estágio remunerado, ele está voltado principalmente para a execução de atividades administrativas. O aluno, ele vai auxiliar em algum departamento dentro do seu campus no exercício de atividades administrativas. O último edital que teve de estágio remunerado foi feito por uma aluna da turma 2018 e ela era monitora do laboratório de informática. A função dela era manter o laboratório em funcionamento com acesso para os alunos e dar o apoio necessário e o cuidado com os equipamentos no horário que ela tivesse lá disponível. O importante dessas oportunidades é que vocês tenham sempre a documentação pessoal e para quem entrou pelo grupo de cotas, que tenha a documentação da família de fácil acesso. Porque quando saem os editais, os prazos normalmente são curtos e a apresentação de documentação é muito grande. Então, tenham sempre organizados todos os documentos de vocês. Quem não tem carteira de trabalho, dá uma olhada na internet, que hoje vocês já conseguem fazer a retirada da carteira digital e ela é aceita pela universidade. Verifique se você está de acordo com as suas obrigações de votação, porque eles também pedem de quitação eleitoral. Acessem sempre a página da universidade, as redes sociais, para quem tem acesso às redes, porque é por lá que é feita essa divulgação. E se ficou em dúvida, procura a secretaria acadêmica para que a gente esclareça essas dúvidas e você não tenha problema ou venha a perder algum tipo de oportunidade por falta de informação. E o mais importante é que, a partir de agora, diferente dos níveis estudantis passados, o aluno é responsável pelos seus atos. Todos os nossos alunos são maiores de 18 anos, então vocês aqui respondem
pelos atos de vocês, exceto em caso de procuração, a ausência do aluno para que outra pessoa venha representar. Alguma pergunta quanto a isso? Tá, então vamos seguir. Sobre o SIGA, a minha apresentação vai ser bem singela. Eu creio que todos vocês já fizeram o cadastro de vocês, então já têm acesso ao portal do aluno. E dentro desse portal tem essa aba dos meus documentos, em que vocês conseguem fazer a atualização de alguns dados, como exceção de número de conta bancária, e-mail e, se eu não me engano, endereço. As outras informações, como número de documentação, nome e outras coisas mais detalhadas, vocês não têm acesso para fazer edição, e qualquer alteração deve ser solicitada para a Secretaria Acadêmica para que a gente possa fazer isso. Pode inserir uma foto aqui para ficar legal e tal, colocar um históricozinho dizendo quais são os interesses que vai aparecer nesse quadro aqui. Eu cobri porque eu fiz print das páginas de outros alunos. Mas dá para personalizar o perfil de vocês em alguns pontos. Dentro do perfil, também, logo na primeira aba, que é a aba de ensino, vocês podem conseguir alguns documentos que sempre são pedidos para a gente para comprovação de vínculo com a universidade. O primeiro deles disponível é o atestado de matrícula, que foi colocado dentro dos kits de vocês. Foi o atestado de matrícula que vem lá citando quais são as disciplinas em que o aluno está matriculado para o semestre vigente. O segundo documento é o histórico, onde ele vai contar também o desempenho do aluno, a listagem de todas as disciplinas que vão ser ofertadas no curso, quais são as que o aluno já cursou e qual foi o desempenho dele, se ele foi aprovado ou reprovado. Vocês conseguem fazer a emissão do histórico também pelo sistema. E a declaração de vínculo, que normalmente é solicitada pelos bancos no momento da abertura de conta. Outra coisa importante que eu esqueci de falar lá nas oportunidades é a abertura de conta para vocês quando vocês forem contemplados com as bolsas. Tem que ter uma conta pessoal em nome do aluno, não pode usar a conta de terceiros, e a universidade ela não aceita contas desses bancos virtuais, como o Nubank. Ela exige contas dos bancos convencionais. Bradesco, que tem aqui em Monte Alegre, Banpará pode usar também, Banco da Amazônia, Banco do Brasil, são os 4 bancos que vocês têm disponíveis aqui na cidade. Tem alguns aplicativos, como o do Bradesco, eu sei que tem essa possibilidade, do Banco do Brasil também, de abrir as contas digitais, que você não precisa ir ao banco para fazer esse procedimento. Você entra pelo aplicativo e faz a criação da sua conta com base nas informações que o banco vai te solicitar. Elas também são aceitas pela universidade, desde que você consiga imprimir algum comprovante, algum extrato em que apareça o número da sua conta e o seu nome nesse documento, para comprovação de que a conta é sua. Todos esses documentos que vocês podem baixar eles na página do SIGA, eles não precisam de assinatura de servidor para comprovar a autenticidade, porque eles são autenticados pelo sistema. Mas, por uma questão cultural, a gente já percebeu que tem algumas instituições aqui em Monte Alegre que exigem a assinatura. Então, vocês podem baixar isso pelo sistema e trazer para que a gente faça a assinatura aqui na universidade. Como a gente está em atendimento remoto, em caso de necessidade de alguma assinatura, vocês têm que fazer o agendamento pelo e-mail da Secretaria Acadêmica para que a gente venha ao campus caso não tenha nenhum servidor aqui, já que a gente está trabalhando de casa.
a declaração de vínculo, que eu já falei para vocês. Nessa aba que vai falar sobre as bolsas, ela é muito específica para quando abre algum tipo de auxílio que necessite de comprovação da questão de vulnerabilidade dos alunos. Mas só para vocês saberem que tem essa possibilidade de solicitação de auxílio quando existe edital aberto. Quando não existe, não adianta preencher esse campo, porque ele não vai assimilar a solicitação, ele só abre a funcionalidade quando tem o edital aberto. Então, a solicitação de alguns auxílios, como auxílio pedagógico, que é para o aluno bancar material universitário, impressão, xerox, essas coisas. Tem um auxílio também para quem mora em casa alugada. Eu não tenho transporte, tem uns 5 tipos de auxílio, 4 ou 5 que a universidade geralmente disponibiliza, e quando ela abre, a solicitação é feita aqui pelo sistema. Bom, esses são os nossos contatos, a Ivana passou agora há pouco, o e-mail da direção, da coordenação do curso e da secretaria acadêmica, o nosso telefone institucional, que hoje está na secretaria acadêmica, e as nossas redes sociais, tá? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a gente nesses 3 meios. Lembrando que o oficial para solicitações por meio de requerimento é exclusivamente o e-mail. Nos outros vocês podem tirar dúvidas, a gente pode estar orientando, mas em casos de solicitações específicas tem que ser por e-mail. Bom, o que eu tinha para conversar com vocês é isso. Eu espero que vocês aproveitem a estadia na UFOPA. A universidade, por mais desesperadora que ela possa parecer para quem está na primeira graduação, ela é um período que marca muito a nossa vida. É de onde você vai ter as suas melhores lembranças, é de onde você vai levar grandes amigos para a vida. Então, é um período que deve ser muito bem aproveitado e eu espero que vocês aproveitem bastante. Coloquei algumas fotos de atividades de alguns alunos que foram executados pelo campus e qualquer dúvida a gente está à disposição. Alguém tem alguma pergunta? Bom, então vou passar a palavra para o nosso bibliotecário, super estiloso, cara de Machado de Assis, Fabrício Alves. Então, boa tarde, pessoal. Vamos lá conhecer Fabrício. Oi, pode falar. Eu vou só interromper a gravação com a parte da Nayara, tá? E começo novamente, só um instantinho. Tá bom. Enquanto isso, eu vou colocar a apresentação. Tá.